Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu estudo para concursos as leis, só que de forma impressa. Totalmente diferente estudar quando você lê a partir do computador e quando você lê aqui na sua frente. Eu, particularmente, tenho mais concentração quando eu tenho conteúdo impresso, mas não dá para ficar imprimindo todos os conteúdos, né? Essa lei aqui é a Lei 11.340, de 2006, que fala basicamente sobre a Lei Maria da Penha. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu organizo os meus estudos a partir de um conteúdo impresso. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que é @julie_larissa. E o meu Instagram de estudos para concurso é estudos.julie. Bora lá. Antes da gente começar os nossos estudos, eu gosto de selecionar todos os materiais escolares que eu vou usar. E hoje eu vou usar 3 marca-textos, esse amarelo, esse verde e esse rosa. Eles são marca-textos em tom pastéis, é o meu preferido. Eu amo esses tons mais clarinhos de marca-texto, não gosto muito desses daqui que são super neons. Então eu vou usar esses 3 aqui, vou deixar separado e aí a gente já começa os nossos estudos. Então, eu deixo os marca-textos que eu escolhi aqui do lado do meu texto e eu separo também uma lapiseira. Por quê? Porque eu gosto de fazer as minhas anotações ao longo do texto a lápis, porque se eu errar, eu só passo a borracha. Agora, se eu fizer de caneta e eu errar, tem que passar marca-texto. Sei lá, eu não gosto, não fica bonito, então eu prefiro fazer as minhas anotações a lápis. E agora sim, a gente começa a estudar. Porque eu decidi usar 3 cores diferentes de marca-textos. Porque a gente, ao estudar o nosso texto, nós vamos definir as coisas a partir de 3 pontos. Amarelo será o ponto que é muito importante e que eu preciso saber. O rosa é que é importante eu saber também. E o verde é algo que não é tão importante, mas é interessante eu saber. Então, eu vou dividir em 3 pontos de prioridades. O amarelo sempre vai ser o mais importante, a cor que se destaca mais sempre vai ser o ponto mais importante que você precisa saber. O rosa, que ele também é um pouquinho forte, mas não tanto quanto o amarelo, ele vai me mostrar as coisas que são importantes, mas que não é algo que é extremamente importante, que tem a chance muito de cair na sua prova. E o verde é uma informação que não é tão relevante, não é tão importante, mas seria interessante saber. Vou começar passando o nosso marca-texto mais importante aqui no número da lei, porque tem algumas bancas que elas só citam o número da lei e não, por exemplo, a Lei Maria da Penha, número nananã. Às vezes ela só coloca, a Lei 11.340 fala sobre, e aí você tem que saber. Então, eu vou colocar aqui, de marca-texto importantíssimo, o número da lei, e aqui com o meu lápis eu vou escrever Lei Maria da Penha. A gente sempre começa lendo uma lei por esse textinho aqui, porque ela vai falar o resumo dessa lei, não começa já direto no artigo, tá? Começa sempre por aqui. E aqui fala assim: cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 266 da Constituição Federal, da Convenção sobre a... Tá vendo que tá, assim, bastante coisa escrita aqui? A gente já consegue colocar o nosso marca-texto amarelo, porque é um resumo da lei, então é muito importante. Só nessa parte aqui, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então é isso que a gente já vai começar a fazer. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me fear. Se você ler o artigo 1º, ele vai falar a mesma coisa que tá ali em cima no nosso resumo, só que vai complementar um pouquinho. Então, o que a gente vai passar aqui também de marca-texto amarelo, porque tá aqui falando sobre o que é a lei, né? Então, vai falar: esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, que é o que tá ali em cima também. Só que aqui no finalzinho, fala assim: estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, a gente vai colocar aqui, de marca-texto, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e também aqui embaixo, e estabelece medidas de assistência até aqui doméstica e familiar.
artigo 2º vai falar: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Você tá vendo que esse ponto aqui, ele é muito importante, mas ele é também meio óbvio. Por quê? Porque toda pessoa, independente de qualquer coisa, ou seja, toda pessoa tem que ser tratada com dignidade, independente de classe, raça, independente do contexto social que ela está vivendo. Então, por mais que esse ponto aqui, ele é muito importante, ele é óbvio também. Então, eu vou passar aqui de verde, que é algo que é algo importante, mas também não é tão importante quanto o nosso ponto dessas outras cores. É algo que é importante saber, que é interessante saber, mas não é algo que você precisa saber certinho como está escrito aqui, que já é óbvio. Então, eu vou passar aqui de marca-texto a parte escrita: toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Vou passar também em sendo asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência. Aqui no artigo 3º, a mesma coisa. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, enfim, fala aqui de vários direitos. Então, eu só vou passar o marca-texto verde, porque para mim também é algo óbvio. Vou passar aqui: serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos. Então, bora lá também. Aqui o parágrafo 1º. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aqui eu vou colocar de rosa a parte: o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres. Então, vou colocar aqui Por que eu coloquei de rosa e não de verde? Porque aqui está trazendo uma responsabilidade. Isso é algo muito importante, ainda mais para o assistente social, né, que é minha futura profissão e que cai bastante em concursos esse papel. Que o assistente social, ele trabalha ali majoritariamente, né, no poder público, com as políticas públicas, as políticas sociais. Então, para mim, esse ponto aqui já é mais importante. Então, por isso que eu coloquei aqui de rosa: o poder público desenvolverá políticas, ou seja, é uma responsabilidade do poder público desenvolver políticas que entrem nessa situação, né, de violência, neste tema de violência. Aqui no 2º parágrafo está escrito: cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados. Então, aqui eu vou colocar de amarelo. Por quê? Porque quando a gente pensa aqui de responsabilidade, então quem que tem que criar as condições necessárias para o exercício dos direitos, né? Para que essa mulher não tenha o direito violado, que seria, no caso, uma violência. Não cabe só ao poder público, a gente vai pensar sempre diretamente, automaticamente, que é responsabilidade do poder público, mas não só dele, é também da sociedade e da família. Então, esse daqui é um ponto muito importante que eu vou passar aqui de amarelo em: cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos. Só para fazer uma anotação aqui bem básica sobre esse ponto aqui que eu achei muito importante, só para dar uma esquematizada, eu vou colocar nesse espacinho aqui que tem, assim, ó. Vou escrever família,
sociedade e poder público Aí eu vou abrir aqui um colchetes, eu acho que esse é o nome, e vou colocar aqui responsabilidade mútua. Para quê? Para frisar o que está escrito aqui em cima, que a responsabilidade não é só do poder público, não é só da família, não é só da sociedade, é uma responsabilidade mútua, uma responsabilidade conjunta. Então, quando um direito da mulher é violado, a culpa não é só do poder público, que foi ali ineficaz, foi também da família e da sociedade. Tem uma responsabilidade aqui de todos. Aí aqui no artigo 4 está escrito: na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Isso daqui para mim é irrelevante, eu acho que não precisa fazer nenhuma anotação, então a gente segue. Aqui o artigo 5º é muito importante. Por quê? Porque ele vai caracterizar o que é a violência doméstica e familiar. Então, esse ponto aqui, com certeza, tem que ser de amarelo. Então, está escrito aqui sim. Para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão. Isso daqui é muito importante, ação ou omissão. Omissão também é uma violação de direito, porque você viu o fato acontecer e você não fez nada. Vou passar o marca-texto aqui. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, vou passar aqui de amarelo porque esse ponto é importantíssimo. Então, vocês conseguem ver a diferença que faz aqui as nossas anotações? Por quê? Porque quando eu pego isso daqui para estudar, eu já sei os pontos principais, porque eles estão destacados, eu já sei as coisas que têm mais chance de cair, eu já consigo filtrar os meus conteúdos importantes dentro desta lei. E você vai fazer isso para toda a lei, tá bom? Então, a gente vai aqui para a nossa segunda página. Olha a diferença que dá. Aqui o texto todo preto e branco, sem vida, sem cor, sem vontade de ler. E aqui, mais colorido, com os pontos principais selecionados. Isso vai facilitar muito os seus estudos. A diferença dessa lei aqui impressa para essa lei aqui no computador é a mesma, não tem nada de diferença, tá? A única diferença vai ser na sua forma de estudo. Então, aqui a gente consegue fazer anotações, passar marca-texto. E aqui não tem como fazer as nossas anotações aqui do ladinho, enfim, é um pouquinho mais difícil. Se eu não tivesse impressa, eu ia ter que estudar por aqui, e aí eu ia fazer à mão, dependendo do tamanho da lei, eu iria fazer à mão as anotações. Eu ia fazer a leitura, mesma coisa que eu tô fazendo aqui, e ia selecionar os pontos que eu acho importante. Então, esses pontos aqui de amarelo, eu já teria que escrever em um papel das minhas anotações da leitura desta lei, aqui de forma online. Então, vocês podem ver que o método é o mesmo, só vai fazer diferença se você tá vendo online, se você tá vendo aqui impresso. Eu particularmente gosto mais do impresso, porque eu acho que é mais rápido do que fazer à mão, mas nem sempre a gente tem as coisas impressas, né? Então, a gente faz do jeito que dá. Aqui é uma continuação do que a gente leu anteriormente e fala, né, da caracterização da violência doméstica. Então, traz o âmbito. Âmbito significa local. Então, o âmbito da unidade doméstica, o âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto. Isso daqui é importante porque fala o quê? Que a violência ela pode acontecer fora de casa, ela não necessariamente acontece com o agressor convivendo com a pessoa. Então, eu vou passar aqui de marca-texto importante até a vírgula. Então, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto. Por que eu tô passando só nessa parte aqui? Porque depois da vírgula, ele tá só explicando o que é isso daqui. Então, eu posso até passar de rosa aqui nessa parte aqui, que é mais um complemento do que está escrito aqui, tá?
Aí aqui embaixo tá a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Você poderia passar de verde, mas eu não vou passar nada não. E vou entrar aqui nesse artigo 7, que é um dos artigos mais importantes dessa lei, porque vai caracterizar também os tipos de violência doméstica. Então, fala aqui, são formas de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outras, a violência física, entendida como qualquer conduta. Então, vocês estão vendo que depois da vírgula ele está só explicando o que é a violência física. Então, eu vou passar aqui de marcar texto importante, aqui, e vou passar aqui também, né, são formas de violência. Então, a violência física, a violência psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E aí eu vou vir de rosa, passando aqui o que significa cada uma, só que de forma bem rápida. Então aqui, ó, a violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde. Então eu vou colocar aqui a violência física de amarelo, né? E aqui, de rosa, eu vou botar qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Quando tá assim é porque não existe mais, foi revogada, foi reescrita, que é a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento. Enfim, aqui, por mais que seja um parágrafo meio grande, eu vou passar tudo de roda isso daqui, porque isso daqui é uma das partes principais desta lei. Então, é muito importante que você saiba certinho o que é a violência psicológica, o que é física. E eu digo certinho no sentido de o que está escrito exatamente aqui, porque muitas bancas cobram exatamente o que está escrito aqui nesta lei. Então, eu vou passar aqui de rosa tudinho. Só para essa parte ficar um pouquinho mais esquematizada, eu vou escrever aqui do lado o que tá aqui. Então, essa é a forma que eu vou estudando e fazendo as minhas anotações, pessoal. E aí, depois que eu terminar de estudar até o artigo que eu achei que era necessário, né, ó, até o artigo da minha meta do dia, eu vou fazer o quê? Um flashcard. Então, eu vou fazer um cartãozinho com os pontos principais. Então, por exemplo, no meu cartãozinho, eu já vou escrever esses tipos de violência. Então, eu vou colocar lá 5 tipos de violência, eu vou colocar os nomes. Aí, sobre esta primeira página aqui, eu vou colocar o que fala a lei, eu vou colocar o que é a lei, então, qualquer ação que é a violência. Enfim, vocês estão vendo que de amarelo já estão as coisas principais. Então, é isso que eu vou colocar no meu cartãozinho de resumos, para quando eu precisar revisar a Lei Maria da Penha, eu já sei os conteúdos principais que eu preciso saber sobre essa lei. Eu lembrei agora que eu já tenho um flashcard de Lei Maria da Penha, só que eu não tô achando. Então, daqui a pouco eu vou procurar. E esse daqui, ó, são os flashcards da época que eu tava estudando, antes de eu começar estágio e tudo mais. Então, ó, esses flashcards aqui de resumo, eles são muito bons, porque você consegue estudar em qualquer hora. Só depois que eu vou achar o meu da Lei Maria da Penha, que eu não tô lembrando onde eu botei. Como eu já estudei vários conteúdos, olha o tanto de flashcards de resumos que eu tenho. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que essas dicas ajudem você muito a estudar. Isso daqui facilita muito pra mim, desde que eu me conheço, eu estudo desse jeito, principalmente leis que são mais difíceis, são mais extensas. Então, dessa forma, ajuda muito a me concentrar, a estudar mais rápido. Enfim, é muito bom. Comenta aí o que você achou, se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que é @julie12larissa, e no outro Instagram, que é estudos.julie. Um beijo e até a próxima!